antemão eu quero agradecer a indicação do Ricardo Tchaikovsky. É um grande amigo meu, irmão, que a gente troca algumas ideias de vez em quando. Como ele disse, o tempo dele é bastante curto, o meu também. Então de vez em quando a gente troca algumas palavras, algumas ideias, mesmo que sejam rápidas. Então eu agradeço a indicação do Ricardo Tchaikovsky. Saudações fraternas, força e honra para ti. Olha, eu quero começar aqui uma série de alguns pontos, uns pontos chaves na questão de como que o luciferiano deve ser modelado. Nós vamos falar aqui de 10 chaves em relação à formação desse caráter luciferiano, que na verdade é um treinamento mental, é um treinamento no espírito, e que vai alcançar então a sua forma de ser, a sua forma de ser visto, a sua forma de ver o mundo. Então essas 11 chaves que nós vamos falar agora, ela tem como intuito te levar à apoteose, tornar você um Deus. Então até lá, cada coisa que eu vou dizer aqui, eu sei que você que é luciferiano, você vai identificar. Para você que está no início do caminho do luciferianismo, você também vai começar a se identificar com essa formação de um caráter de um luciferiano. Bom, em primeiro lugar, você pode ter então todas as características luciferianas, você pode seguir todas essas 11 chaves, ou você pode seguir parcialmente. Não é algo assim maçante, nossa, que eu tenho que ser assim, não. É algo que com o tempo você vai digerindo, com o tempo você vai se modelando, porque o que move o mundo são as perguntas, né? Então, por isso que o luciferiano está sempre questionando. Por que ele está sempre questionando? Porque quando ele está sempre questionando, ele está sempre evoluindo, ele está sempre indo à frente, né? E mostrando a diferença dele nessa geração escravagista, nessa geração que age igual um robô, por causa do patriarcado, né, cristão, que pesa, né, sobre as pessoas. Muitas pessoas foram criadas no catolicismo, foram criadas no cristianismo, então elas possuem ainda o peso desse Deus judaico-cristão, dessas ameaças, que se você não andar direito, você vai para o inferno. Então assim, essas 11 chaves vai transformar você num luciferiano de fato, de verdade, né? Então, só que você não pode ficar impressionado e ficar louco, nossa, que eu tenho que seguir essas 11 chaves, não. Você vai digerindo aos poucos, tá? Porque não há condenação. Você não precisa cansar a sua mente. Você só não pode parar com essa revolução que está acontecendo na sua vida. Mas você não precisa ficar obcecado porque eu tenho que decorar essas 11 chaves, não. Você vai digerindo com o tempo, vai assimilando. Porque não é você ler, não é só você entender, mas você tem que agir, mudar o seu caráter, mudar a sua forma de ser, moldar, né, na verdade, a sua forma de ser, para você alcançar essa apoteose. Então, o primeiro passo, a primeira chave que nós vamos falar aqui, eu quero contar primeiro em que se baseia, né, essa primeira chave. Primeiro porque Lucifer para nós, ele é a própria rebelião. Ele é a própria contramão das ideias impostas, né? Então é o caminho da contramão. Então é o caminho de rebelião. E esse caminho de rebelião, que a gente chama de um caminho de revolta inteligente, de uma revolta inteligente, na verdade, não é uma revolta insana, mas é uma revolta que vai te trazer benefícios, ela é benéfica para você. Então é a rebeldia sagrada que nós chamamos. É você não aceitar esses dogmas impostos a você sem você questionar, né? Ah, eu não posso fazer isso. Tá, mas eu não posso fazer isso por quê? Se você fizer, você vai para o inferno. Tá, mas por que eu vou para o inferno por fazer isso?
É porque está na lei, está escrito. É mandamento, tem que fazer. Poxa, você não é um robô. Então, nós luciferianos, nós questionamos as coisas. Nós vamos atrás da história. Nós vamos pesquisar se de fato essas coisas que estão sendo apresentadas para nós são verdadeiras, né? Nós estamos aí com alguns estudos no nosso grupo, né, de WhatsApp, nós temos um grupo aí de estudo. E nós estávamos falando hoje sobre a questão de um vídeo que eu falei aqui sobre Bondana, né, que é o despertar. Depois tem a liberdade, a iluminação e depois a apoteose. Então, essas chaves que vamos apresentar aqui, elas estão entre esse espaço aí do seu despertar, passando pela liberdade, você entender esse conceito de liberdade, que é muito confuso para muita gente. Liberdade com responsabilidade. Depois você chegar à iluminação e depois a apoteose. Então, essas chaves que eu vou expor aqui para vocês são as chaves que estão entre essas 4 palavras, né? Para você poder entender mais. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel é transformar você em um Deus. É você entender que você é um Deus. Que você é capaz. Que você nasceu para vencer. Que você nasceu para ser feliz. Que você tem que ser você, esse ser bruto, natural, que é você. Então veja bem, é complicado de você entender. Por isso nós vamos falar sobre esses passos aqui. Tá bom? E que você vai poder entender melhor, né? Eu não sei se estou confundindo aqui, se são 10 chaves ou 11 chaves, né? Mas isso aí é o de menos, né? Eu me confundi aqui com outros itens que eu quero apresentar para você. Mas é de 10 a 11 chaves que eu vou apresentar aqui no canal. E eu gostaria que você nos acompanhasse. Então a primeira palavra é rebelião, né? Tudo começa com a rebelião. É você não aceitar essa doutrina que foi imposta a você, sem você questionar, sem você estudar o fundo histórico de verdade, de não ler, né? Porque o maior erro das pessoas, quando elas vão ler a Bíblia judaica cristã, elas já são programadas para aceitar tudo que está escrito ali. Elas não são treinadas para perguntar, para ir atrás, então elas vão aceitando aquilo ali. E se não aceitar, vai para o inferno, a mão desse Javé vai pesar sobre você, que você tem que aceitar, que você não pode acreditar em outra coisa, né? Então, só o fato de você, às vezes, me ver aqui nesse canal é chocante para muitas pessoas, né? Me ouvir falar as coisas que eu falo. Por quê? Porque elas não entendem o nível de um luciferiano. Porque ela foi treinada a não perguntar, a não questionar. A maioria das pessoas foram treinadas para aceitar. Então existe uma vontade tão grande, tão poderosa de acreditar, que elas esquecem de ser um ser racional. Elas esquecem de pensar. Elas esquecem de questionar. Porque o questionar é pecado. O questionar leva ao inferno. Então, nós luciferianos, nós somos almas livres, nós somos pensadores independentes. E aí, quando eu falo nessa questão de independência, eu volto a dizer sobre a liberdade com responsabilidade. Porque, de fato, a liberdade por si só já é uma responsabilidade. Porque você vai aceitar certos fundamentos, por exemplo, a quimbanda luciferiana, o luciferianismo, nós temos fundamentos que têm que ser obedecidos. Mas o que eu faço com esses fundamentos que têm que ser obedecidos? Por exemplo, se eu pegar uma taça, com licença aqui. Se eu pegar uma taça dessa aqui e vou fazer um ritual, eu explico para os meus discípulos o que é esse líquido, o que representa essa taça, tá? Não é só uma taça chique, com uma bebida que algum Deus deseja, alguma entidade deseja, não. Isso aqui tem simbologia. Então, assim, eu como luciferiano, eu preciso, quando eu vou conversar com os meus discípulos,
explicar os fundamentos das coisas. Vou falar assim, nós usamos isso, fazemos isso por causa disso e disso e disso. Você já viu aqueles pais de santo que os discípulos vão perguntar as coisas, né? E os iaôs, né? Porque isso, não está na hora de você saber não. Mas isso, não está na hora de você saber não. Você está muito novo para saber disso, né? Então aqui na Quimbanda, nos ferianismo, a gente explica as coisas. A gente não esconde as coisas de vocês. Por quê? Porque nós somos o espírito rebelde, almas livres. Então eu tenho que ensinar aos meus discípulos e às minhas discípulas quais são os fundamentos da Quimbanda, quais são os fundamentos do ferianismo. E esses fundamentos, né, são fundamentos históricos, são fundamentos que têm lógicas, né? É aqui o seguinte, você vai acender um cigarro para o Exu, tá, eu vou acender um cigarro para o Exu. Qual é o fundamento do cigarro do Exu? O cigarro deitado, o cigarro em pé. Então, tudo isso aqui é explicado. Então, nós ferianos, da Quimbanda Feriana, a gente explica tudo isso, né? O poder da fumaça, o poder das ervas, o poder de cada erva, o poder das pedras, tudo. Por quê? Porque nós somos luciferianos. Então, quando você entrar para o luciferianismo, você não vai lutar contra o sistema, contra os fundamentos. Porque esses fundamentos são fundamentos lógicos, têm base, têm simbologia profundas, né, até mesmo ancestrais. Tá? Mas em questão da forma de pensar, da forma de ser, o caráter luciferiano, né, como alma livres, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que estão aqui na Quimbanda, que vem para o luciferianismo, se você vai ficar aqui nessa casa, que você fique por livre e espontânea vontade. Que você fique porque você deseja. Entendeu? Somos almas livres. Isso que eu disse para vocês, eu volto a falar sobre a liberdade, que já é uma responsabilidade. Que você precisa entender que aqui, como eu já falei, você tem que respeitar os seus mais velhos. Tá? Dentro da lógica, é claro. Tá bom? Porque existem as pessoas mais velhas que querem abusar dos mais novos porque é mais velho. Não, isso não é ser luciferiano, isso é ser idiota. Entendeu? Então é o seguinte, você não pede respeito, você dá o respeito para você receber de volta. Então tudo aqui, gente, é nesse sistema. Então, bom, a primeira chave é rebeldia. É você ter o direito de ser rebelde. É você ter o direito de ser opositor, de pesquisar, de ter pensamento livre, de ter sua independência mental, de correr atrás e descobrir as coisas. E não ficar sendo essa marionete, esse robô que muita gente é. Então, a primeira chave é rebelião. Rebeldia é ser adversário dessas ideias escravagistas que não levam você a lugar nenhum. Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Quando eu vejo, porque eu também já fui assim, homossexuais defendendo o Jeová, defendendo o Cristo, né? E aí quando se você conhece mesmo sobre a Bíblia judaico-cristã, sobre Cristo, quando você conhece de verdade, eu estou falando conhecer, não estou falando de achar que sabe o que é o cristianismo, de pintar o cristianismo de uma cara boa, eu estou falando de entender. Porque tem gente que acha que entende de Cristo, acha que entende de judaísmo, desse Deus judaico-cristão. Elas acham, mas elas não entendem. É porque elas querem acreditar. Eu volto a afirmar. Elas têm uma necessidade de acreditar. E elas vão dar tudo por isso, vão lutar por isso, brigar por isso, mas elas não querem saber das lógicas atrás dessas doutrinas que elas apregoam. Eu falei aqui esse dia para trás sobre uma pergunta que alguém me fez aqui no canal. A pergunta foi essa: qual é o maior Deus? E eu disse, é Lúcifer, mas ao mesmo tempo sou eu e é você. Né? Por quê? Porque quando eu louvo a Lúcifer, eu estou louvando a mim mesmo. E o maior Deus é você. O maior Deus é você. Entendeu?
Então, quando Lucifer se afirma que ele está no topo, né? Quando Lucifer me chamou, ele falou assim para mim: você pode louvar o que você quiser, né? Claro, né? Menos o Deus judaico-cristão, menos Cristo. Você pode louvar o que você quiser, mas desde que eu seja o ser superior, que eu seja o Deus superior da sua vida. O que ele estava querendo dizer para mim? Se ele é o ser superior da minha vida, logo eu sou o ser superior da minha vida. Eu sou responsável pelos meus fracassos, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Então eu sou o Deus do meu espaço, eu sou o Deus da minha vida. Então Lucifer, quando nós vamos louvar a Lucifer, ele aponta para você. Por que Lucifer aponta para você? Porque você é o Deus mais importante. Então quando eu falo que Lucifer é o nosso Deus maior, eu estou dizendo também que eu sou o maior Deus que existe, que você é o maior Deus que existe. Ou seja, o luciferianismo valoriza o que você é. Então, nessa rebeldia toda aí, nós não temos preconceito contra os homossexuais, contra homem casado com homem, mulher casado com mulher, nós não temos esses preconceitos, tá? Por quê? Porque nós somos a contramão, nós somos a rebeldia, nós somos os adversários, entendeu? Então, essa é a primeira chave, que é a rebeldia, que é o direito de você questionar, é o direito de você ir atrás e saber se as verdades apregoadas a você são verdadeiras ou que são apenas falácias, que são apenas mentiras, que são apenas coisas hipócritas para enrolar você. Então, no luciferianismo, nós não enrolamos ninguém. Nós damos a cara para bater e nós explicamos tudo. Então, é diferente. Nós temos respostas para você. E ao mesmo tempo que nós temos respostas, nós temos indagações, porque são as indagações que transformam, que evoluem. Quando você acha que sabe demais, então o que acontece? Você perde a sua evolução. Então nós, luciferianos, estamos sempre indagando, nós estamos sempre perguntando, nós estamos querendo sempre chegar mais longe. É isso que nos move e isso nos leva então à apoteose. Um abraço a todos e até a próxima.